Bem-vindos. Presidente da República reitera na ONU empenho de Angola para a paz no Sahel e no leste da RDC. João Lourenço orientou a reunião de alto nível do Conselho de Paz e Segurança em África. Em Nova Iorque, João Lourenço continua uma intensa agenda de encontros diplomáticos, com destaque para a reunião com Volodymyr Zelensky. Sonangol abre mais um posto de carregamento para carros elétricos em Luanda. Para o próximo ano prevê abrir mais 40. A meta é diminuir a dependência aos combustíveis fósseis. Seleções angolanas preparam-se para conquistar mais medalhas no Mundial de Artes Marciais Mistas na Geórgia. Querem superar as 9 conseguidas na edição passada. Bem-vindos ao Telejornal. O Presidente da República, João Lourenço, defendeu a revitalização da Organização das Nações Unidas para que ela esteja à altura dos desafios atuais. No seu discurso perante a Assembleia Geral da ONU, o chefe de Estado, que também é Presidente em exercício da União Africana, apelou ao fim das guerras no mundo e ao regresso do multilateralismo na abordagem dos desafios globais. No seu discurso à Assembleia Geral da ONU, o presidente João Lourenço destacou o papel da Organização das Nações Unidas, que nos últimos 80 anos conseguiu desempenhar o seu grande papel de manter a paz e a estabilidade mundial, contribuir para o desenvolvimento da humanidade e para o aprofundamento do respeito pelos direitos humanos. Diante dos sinais dos tempos que arriscam subalternizar a relevância da organização, o Presidente da República apelou à sua revitalização para que cumpra com os desafios atuais. É urgente que revitalizemos as Nações Unidas e que a façamos sair da intrincada situação em que se encontra para resgatarmos o papel ativo que sempre exerceu e que foi de utilidade inegável para que, durante a Guerra Fria, não nos sentíssemos tão próximos de uma conflagração global como ocorre neste momento, com a grande dissonância que se verifica nas relações internacionais. As principais potências mundiais tendem a caminhar de costas voltadas umas para outras, distanciando-se dos pontos de convergência mínimos que as fariam manter-se vinculadas ao compromisso de privilegiar primordialmente o diálogo e a concertação. Segundo o chefe de Estado, que também é presidente em exercício da União Africana, os desafios atuais impõem escolhas entre preservar a paz ou enfrentar a guerra, com todas as suas consequências. É nesta base que a República de Angola tem procurado prestar uma contribuição honesta e genuína à solução do conflito na região do Sahel, no Sudão e no leste da República Democrática do Congo, relativamente ao qual as nossas diligências criaram um quadro negocial com soluções de paz que lamentavelmente não se concretizaram em dezembro de 2024, como era expectável, mas que se mantém como uma plataforma válida para outros esforços que vêm sendo envidados com o propósito de se pôr um fim definitivo a esse conflito. Em relação aos conflitos, o Presidente da República apelou ao fim da guerra na faixa de Gaza, onde, segundo o relatório das Nações Unidas, está em curso um genocídio. O povo palestino, que não pode ser confundido com o Hamas, porque não há povos e muito menos crianças terroristas, tem exatamente o mesmo direito a um Estado independente e soberano, onde possa fazer valer a sua cultura, cuidar do seu futuro e abrir perspectivas previsíveis e seguras para a sua juventude. As preocupações em torno deste conflito assumem uma escala ainda maior diante do silêncio, das hesitações e das reações tímidas da comunidade internacional,
que parecem legitimar a expansão da guerra para os países da região, corroendo inexoravelmente a autoridade das Nações Unidas. Quanto à guerra na Ucrânia, o presidente da República apelou aos líderes da Europa para que se juntem ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que na perspectiva de acabar com a guerra já se reuniu com o presidente Vladimir Putin. Sendo a Ucrânia um país europeu, depois que o presidente Trump teve o pragmatismo de se encontrar com o presidente Putin, sem prejuízo da necessidade de haver negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia, seria de se esperar que os líderes europeus procurassem também, no interesse da paz e segurança da Europa, igualmente dialogar não só com o presidente Zelensky, como também com o presidente Putin. Não nos podemos dar o luxo de desperdiçar esta oportunidade, sob pena de, em caso contrário, virmos a assistir a uma escalada com proporções e consequências imprevisíveis, não só na Europa, onde as forças vivas devem abandonar os perigosos cálculos assentes na ideia da vitória militar, com base na fragilização das capacidades adversárias. O presidente da República e da União Africana, João Lourenço, voltou a defender a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, contemplando assentos de membros permanentes para o continente africano. Defendo a reforma do Conselho de Segurança nos termos da posição comum africana, plasmada no Consenso de Esulini e na Declaração de Sirte, adotados há 20 anos, e que prevêem 2 assentos permanentes e 5 não permanentes para o continente africano, num Conselho de Segurança alargado, mais representativo e consentâneo com a realidade geopolítica contemporânea. Segundo o presidente da República e da União Africana, para uma resposta eficaz aos desafios atuais, é preciso revitalizar o multilateralismo. João Lourenço apelou ao fim do embargo contra Cuba e criticou as sanções impostas ao Zimbábue e à Venezuela. Mostrou-se preocupado com os impactos das alterações climáticas, assegurou o compromisso de Angola com o Acordo de Paris e as medidas de mitigação alinhadas com a Agenda 2030 das Nações Unidas e a Agenda 2063 da União Africana. Sebastião Solar, Nelson Venâncio, Anacleto Adolfo e Isidro Tsanyanga, TPA, Nova York. E é para Nova Iorque que seguimos em direto. Isidro Tsanyanga, boa noite, bem-vindo. Hoje foi mais um dia de discursos. Os vários líderes mundiais que participam nesta 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU discursaram na sessão de hoje, sem falar também da intensa atividade diplomática que o presidente João Lourenço tem estado a desenvolver aí em Nova Iorque. Boa noite. De facto, o debate geral continua na plenária da Assembleia Geral das Nações Unidas, com o chefe de Estado e de Governo, portanto, a escalpelizarem as suas visões em relação ao mundo e os desafios que se apresentam para o futuro, e assim será até sexta-feira, portanto, discursos atrás de discursos, sendo certo que o discurso do Presidente da República, João Lourenço, ontem, também na qualidade de presidente da União Africana, marcou tanto o ponto alto em termos de verbalização político-diplomática da posição de Angola e também do continente berço, e por hoje, nos corredores diplomáticos aqui na sede das Nações Unidas, comenta-se muito este discurso do presidente da República, João Lourenço. João Lourenço, que continuou com uma agenda muito preenchida hoje, com mais discursos, porque entretanto os eventos de alto nível sucedem-se um atrás de outro. Chamo aqui, por exemplo, a colação, o evento de alto nível do Conselho de Paz e Segurança
Paz e Segurança da União Africana. É um evento que foi orientado pelo próprio Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, e isto porque nessa altura, né, estou a referir-me ao mês de setembro, Angola está a presidir o Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Portanto, Angola preside a União Africana, portanto é presidente em exercício da União Africana, mas este mês de setembro também tem estado a presidir ao Conselho de Paz e Segurança, e esse Conselho de Paz e Segurança da União Africana que se reuniu aqui em Nova Iorque para equacionar questões inerentes ao processo de prevenção e resolução de conflitos. Disse o presidente João Lourenço que é preciso fazer com que a África deixe de ser um continente conflituoso, e para isto é necessário, se possível, fazer com que esses conflitos não aconteçam. Chamo para esta minha intervenção o extrato do discurso do Presidente da República, João Lourenço. É imperioso dizer que este Conselho de Paz e Segurança tem continuado a liderar esforços voltados para a pacificação do continente, e neste contexto devo destacar um conjunto de instrumentos normativos, políticos e institucionais que são ferramentas fundamentais e favorecem a governação democrática, o respeito pelos direitos humanos e a participação cidadã na vida política dos nacionais dos nossos países. Refiro-me concretamente à Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação, à Arquitetura Africana de Governação, ao quadro político revisto na União Africana para a reconstrução e o desenvolvimento pós-conflito, ao Mecanismo Africano de Apoio às Transições Políticas Inclusivas e à Declaração sobre as Mudanças Inconstitucionais de Governo em África. Estes importantes instrumentos, aos quais se juntam a Plataforma Africana de Governação, a Plataforma Interregional de Intercâmbio de Conhecimentos, o Fórum de Abuja, o Fórum de Accra, a Bienal de Luanda e o Fórum de Tana, representam no seu conjunto plataformas normativas e de discussão dos vários aspectos que afligem a vida cotidiana do nosso continente. Eles devem ser utilizados como base para a definição de estratégias que nos ajudem a promover uma cultura de reconciliação, de entendimento entre todos, de diálogo para a abordagem das principais dificuldades que enfrentamos e de promoção da tolerância, principalmente entre as camadas mais jovens da população africana. Temos muitos desafios e muitos problemas para resolver, de que sobressai o extremismo violento que continua a propagar-se, assim como as guerras civis que estão a ameaçar a integridade territorial, a unidade nacional e a própria existência de alguns dos nossos Estados-membros. Enquadra-se nessa visão o conflito na Líbia, no Sahel, no leste da República Democrática do Congo, para falar dos principais, e no Sudão, onde a intensidade da guerra e a violência que aí se observa deve merecer, pelos efeitos dramáticos que tem produzido na vida da população, uma atenção muito especial deste Conselho, que tem que procurar agir com consistência e com sentido de urgência, em articulação com todas as partes interessadas, no sentido de se abrir rapidamente um quadro negocial sério e consistente que leve ao entendimento entre os beligerantes e ao fim definitivo dos conflitos. Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, na reunião de alto nível do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, portanto, realizada aqui em Nova Iorque. Aliás, os trabalhos foram presididos por ele mesmo, portanto, foi João Lourenço que orientou esta reunião de alto nível, até porque Angola está a presidir a este órgão da União Africana durante este mês de setembro. Depois de
visto, o chefe de Estado deslocou-se para uma outra reunião de alto nível que assinala 3 décadas de desenvolvimento industrial do continente africano. É uma reunião também encarada como muito importante aqui em Nova Iorque, já que, pelo menos na perspectiva angolana e também de outras lideranças do continente africano, o desenvolvimento de África passa pela industrialização. Por isso mesmo, portanto, há 3 décadas que existe essa perspectiva, mas João Lourenço tem estado a trazer para esta abordagem uma perspectiva mais exigente, no sentido de que é preciso concretizar já esta visão. E então esta reunião aconteceu aqui em Nova Iorque exatamente para assinalar esta 3ª década do desenvolvimento industrial do continente africano. Vamos acompanhar extrato do Presidente da República no discurso que proferiu nesta reunião de alto nível. A 3ª década para o desenvolvimento industrial da África, que foi proclamada em julho de 2016 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, terminou este ano e é natural que no âmbito desta reunião de alto nível procuremos fazer reflexões que ajudem a projetar iniciativas para os próximos 10 anos em que fiquem refletidas as mesmas preocupações da União Africana destinadas a acelerar o desenvolvimento industrial da África. Devo recordar aqui, com grande apreço, que na sua elaboração o IDA integrou a Declaração sobre a criação da Zona de Comércio Livre Continental Africana, que se tornou já um dos marcos mais emblemáticos do nosso percurso comum. Hoje, com a adesão de 54 países e a ratificação por 49 Estados, a Zona de Comércio Livre Continental Africana representa o maior espaço de comércio livre desde a criação da Organização Mundial do Comércio, sendo importante considerar-se que a sua implementação tem potencial para aumentar o comércio intra-africano entre 15% a 25%, criando maiores oportunidades de exportação, maior valor acrescentado industrial e serviços diversificados. Excelências, a experiência acumulada durante a 1ª e a 2ª década do desenvolvimento industrial para a África, respectivamente entre 1980 e 1990 para a 1ª e 1993 a 2002 para a 2ª, demonstrou-nos que a industrialização é condição indispensável para a autossuficiência e a autossustentação. Essa herança histórica, somada à experiência da IDA 3, mostrou-nos também que sem infraestruturas adequadas, sem inovação tecnológica e sem cadeias de valor integradas, não poderemos alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável nem a transformação estrutural que ambicionamos. É oportuno realçar que a Agenda 2063 da União Africana reconhece claramente a industrialização como motor estratégico da transformação africana, assenta em pilares como a agroindústria, as pequenas e médias empresas, o setor privado, as cadeias de valor regionais, a economia verde e a produtividade. Presidente da República, João Lourenço, no evento de alto nível que assinala a 3ª década de desenvolvimento industrial da África. Este foi um dos discursos também preferidos hoje aqui em Nova Iorque, nesta vasta agenda que o Presidente da República está a desenvolver aqui à margem dos trabalhos da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Fernanda Manuel. Muito rapidamente, Isidro, um breve resumo sobre os encontros que o Presidente da República vem mantendo aí em Nova Iorque, em particular com o Presidente da Ucrânia.
Fernanda, Manuel, o que é preciso entender-se em relação à Ucrânia é aquilo que perpassa o discurso de João Lourenço. João Lourenço tem sido o advogado pela paz desde o seu empenho, sobretudo em África, na região dos Grandes Lagos, a sua mediação em relação à paz e à estabilidade no leste da República Democrática do Congo. É verdade que o Congo, conforme disse ontem, continua ainda a ser um Congo, mas nos corredores diplomáticos continua, digamos assim, todo um processo que visa conseguir-se a paz para aquele vasto território. O certo mesmo é que a mediação angolana neste momento não está a acontecer porque a uma determinada altura o Presidente da República entendeu que devia passar a mediação para outra liderança, já que ele, portanto, tinha que assumir a presidência da União Africana. Mas o certo mesmo é que as pessoas sabem que João Lourenço, o seu discurso é pela paz e já se pronunciou várias vezes sobre a guerra na Ucrânia. Ele é contra a guerra na Ucrânia e, sobretudo, contra a ocupação dos seus territórios. Então, Vladimir Zelensky conhece esta posição de João Lourenço e a influência que ele também pode jogar a nível internacional para que a Ucrânia também conheça a paz. E então, Volodymyr Zelensky veio ao encontro do presidente João Lourenço exatamente para lhe situar sobre como as coisas estão no terreno. Foi uma reunião muito demorada, isto em função daquilo que é disponibilidade de tempo aqui em Nova Iorque, e então não veio cá para fora nenhuma informação sobre o detalhe desta conversa, mas é uma conversa em torno da procura de paz para a Ucrânia, numa altura em que o próprio presidente da República, João Lourenço, criticou ontem no seu discurso aquilo que tem sido a posição dos países europeus que não estão, digamos assim, muito disponíveis a seguir, por exemplo, os passos de Donald Trump para que a Ucrânia também conheça a paz. E então João Lourenço falou com Zelensky para saber sobre a situação no terreno e também Zelensky veio ao encontro de alguém que ele sabe que é um advogado pela paz, pelas causas da paz, não só no continente africano, mas também no mundo. Há uma outra audiência que também o presidente da República concedeu, e desta vez ao primeiro-ministro do Sudão, o senhor Camil Idris, veio ao encontro do presidente da República, isto porque o Sudão é um país em guerra nessa altura e João Lourenço tem verbalizado a necessidade de se acabar com este conflito que está a resultar numa catástrofe humanitária grande e que já tem estado a preocupar o mundo. Portanto, aí está a importância dos vários contactos diplomáticos que João Lourenço mantém aqui em Nova Iorque. Isidro, muito obrigada. Só me resta desejar-vos a continuação de um bom trabalho em Nova Iorque. Muito bem, muito obrigado. Boa noite. E nós seguimos. O embaixador de Angola na Federação da Rússia, Comunidade dos Estados Independentes e na República da Mongólia, Augusta Silva Cunha, entregou ao seu homólogo bielorrusso, Dmitry Kolatchev-Kutrov, uma mensagem do presidente João Lourenço ao presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko. Além da entrega da missiva do presidente João Lourenço, o encontro serviu também para abordar o nível das relações bilaterais, bem como os passos que deverão ser dados para promover uma maior aproximação entre os dois países. Entretanto, a presidenta em exercício do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, Carolina Cerqueira, defendeu em Kinshasa a diplomacia como a mais poderosa ferramenta de manutenção da paz durante a abertura de um encontro interativo com os embaixadores dos Estados-membros da organização que marcou o início da sua jornada na RDC. Na sua intervenção, a presidente da Assembleia Nacional sublinhou que a paz e o desenvolvimento sustentável da região dos Grandes Lagos dependem igualmente do dedicado e por vezes invisível labor dos diplomatas, lembrando que a cooperação deve assentar na conferência mútua, no respeito pela soberania dos Estados e no compromisso de construir um futuro mais estável e próspero para os povos da região. Ladeada pelo secretário-geral da FP, Cir Gil,
que apresentou o quadro-geral da organização, Carolina Cerqueira visitou a sede do secretariado da organização, ocasião em que foi assinado um memorando entre os dois responsáveis. Por cá, a Polícia de Guarda Fronteiras registra por dia cerca de 80 casos de violação fronteiriça em Angola. Os dados foram apresentados hoje durante a visita do Ministro do Interior ao Comando Nacional deste órgão. Manel Homem aproveitou o momento e entregou novos meios que vão reforçar a capacidade técnica e operativa dos efetivos. De uma fronteira com mais de 5.000 quilómetros de extensão entre terra e mar, são estes homens que têm como principal missão a garantia da integridade territorial. Fazem-no através da vigilância e persistência, sendo um órgão operativo do Comando-Geral da Polícia Nacional. E nesta quinta-feira, o Ministro do Interior, Manel Homem, visitou o Comando-Geral da Polícia de Guarda Fronteira para se inteirar do seu estado. O Ministro do Interior, acompanhado do Comandante-Geral da Polícia Nacional, manteve um breve encontro com o corpo diretivo. Passou a pente fino as várias áreas deste comando e no local observou o grau de prontidão das tropas e, por formas a reforçar a capacidade de resposta deste órgão, o Ministro entregou 10 novos meios. Estamos a colocar à disposição da unidade de guarda-fronteira 10 viaturas Unimogs que são adaptadas para os terrenos em que atua esta unidade policial, mas ainda não é suficiente relativamente àquelas que são as necessidades. Esta é uma primeira resposta pública, entre outras que estão a ser desenvolvidas internamente pelo Comando-Geral da Polícia Nacional, com vista a dar maior capacidade operativa dos meios e dos efetivos da Polícia de Guarda Fronteira. Meios que não resolvem todos os problemas, mas que, de acordo com o Comandante-Geral da Polícia de Guarda Fronteira, vão servir para diminuir as dificuldades. Só para ter noção, esta polícia registra diariamente cerca de 80 tentativas de violação à fronteira nacional. Estamos a nos referir àqueles casos que se enquadram nos atos frustrados pelas nossas forças. E a fronteira, a direção mais frequentada ou mais violada é a que tem a ver com a fronteira com a RDC. Portanto, ali temos uma média superior a 50 casos dia, tanto da média geral diária da fronteira estatal angolana. Por isso, consideramos essa frente operativa como a mais preocupante. Os meios foram recebidos com bastante satisfação, porque enquadram-se no conjunto das necessidades existentes no âmbito do programa de fortalecimento das capacidades tático-operacionais da Polícia Nacional no domínio da fronteira. Entregues meios técnicos, os recursos humanos também precisam de especial atenção, defende o Ministro. É importante ressaltar que a Polícia de Guarda Fronteira é uma polícia especializada, é uma polícia preparada para atuar em condições adversas e, naturalmente, o recrutamento de efetivos para esta unidade passa por procedimentos que são diferentes do recrutamento ao nível da Polícia Nacional. É também uma polícia de especialidade, está em curso um programa de recrutamento de efetivos e que, em função disso, neste momento, estamos a concluir um curso que vai permitir que pelo menos mais 600 efetivos possam ingressar nesta unidade e dar resposta às necessidades que temos a nível da fronteira nacional. Durante as várias operações de proteção das nossas fronteiras, as tropas utilizam várias técnicas e meios, dia e noite. Essas tropas de guarda-fronteira estão em alerta máximo, pois a violação das nossas fronteiras pode constituir um risco à soberania nacional. As imagens são de João Machado Agnelo Bernardo, da TPA, no Comando-Geral de Guarda Fronteira. E há mais para ver na segunda parte do telejornal, já sabe, conto consigo. Fazemos agora o primeiro intervalo. Até já. O
telejornal retoma na província de Luanda, onde o programa de melhoria das vias secundárias e terciárias da capital tem inscritas 79% de ruas e estradas para serem reabilitadas. Deste número, o governo provincial garante que mais de 50% já estão concluídas. Era um trajeto complicado, transitar na rua da Quianda, principalmente em tempo chuvoso. Era engarrafamento de pessoas, carro de mão, e sem contar com a água que estava aqui. Quando chove? Não vale a pena, não tem como, a via fica inacessível. Hoje, a rua da Quianda, aos poucos, ganha outra imagem, com as obras que decorrem a ritmo acelerado. Já estamos a dar conta que já está muito bom. Por quê? Porque as coisas já estão a mudar muito. Estamos muito contentes. Este perímetro do município de hoje ainda é totalmente comercial. Com a reestruturação desta via, impactos positivos serão registrados na vida dos comerciantes. Ter acesso ao mercado do Kikolo constitui uma tarefa difícil por conta do congestionamento. Com as obras em curso na rua da Quianda, esta situação tem os dias contados. As obras de reestruturação de 79 vias secundárias e terciárias estão a ligar ruas e bairros de Luanda, anteriormente intransitáveis. Comporta os trabalhos de iluminação pública, passeios e uma das componentes mais importantes que tem sido acoplada nas nossas obras é a questão da drenagem das vias. Existe o trabalho da drenagem e o pavimento propriamente dito, que é as camadas todas que comportam o pavimento e a camada de desgaste. A distância entre o bairro São Pedro da Barra e Sonangol será encurtada com esta nova estrada. Com a estrada vai estar muito feche, carros e motos vão circular, carros que vêm da Tecnocarro já não vai ser preciso descer até na farmácia do Ngoma, vai passar pela Tecnocarro e passar pela Sonangol e chegar até aqui. Em ritmo acelerado, as obras avançam para a reta final. Os moradores aguardam ansiosamente pela conclusão da empreitada. Acho que agora vai haver melhoria. Estava emburacadas, agora vamos asfaltar. No momento que chove, crianças ser levadas na chuva, arcas, às vezes casas a destruir. Vou apanhar já táxi, que não vai precisar mais deslocar da minha casa para ir esperar o táxi na rua. São mais de 3 quilómetros que aqui estão a ser construídos. Jovens e moradores da zona ganharam neste projeto emprego que sustenta as suas famílias. Pagar os estudos e contribuir também para questões familiares. E eu agradeço por fazer parte desse projeto. O projeto de requalificação das vias secundárias e terciárias em Luanda contempla várias ruas. O governo provincial de Luanda acompanha de perto as obras que contam com mais de 50% concluídas. No Sambizanga já abrimos a Comandante Bula, no bairro Popular abrimos algumas vias também. Uma delas é aquela que liga até o canal, que é a cidade de Beja. Temos várias vias que foram abertas nesse âmbito. Essa estrada da FABMOR liga os bairros da Sonangol e São Pedro da Barra. Aqui está mais um exemplo de melhorias das vias secundárias e terciárias que o governo da província de Luanda tem estado a levar a cabo em toda a extensão da cidade capital. Josimar Miranda e Manico de Miranda, TPA. Seguimos para a Huila, onde o município do Chicungo, criado no âmbito da nova divisão político-administrativa, quer contribuir com os seus recursos para o crescimento económico do país. O novo município recebeu a visita do Ministro da Administração do Território. Desde segunda-feira, a trabalhar na província da Huila, o Ministro da Administração do Território desenvolve uma intensa agenda de trabalho, tendo como objetivo avaliar projetos de impacto económico e social em diferentes municípios, reforçando a aproximação entre o Executivo e as comunidades locais. No município do Chicungo, Dionísio Manuel da Fonseca foi informado sobre os projetos de desenvolvimento desta região, recentemente criado no quadro da nova divisão político-administrativa. O município possui 13 associações agrícolas, 2 cooperativas agrícolas e 7 escolas de campo, as ECAs.
56.883 cabeças de gado catalogadas pelos serviços de veterinária, 54.159,78 hectares de área cultivável. No município do Quipungo, o ministro procedeu à entrega de motorizadas à comunidade Sé. Agrupadas e organizadas, hoje dedicam-se à agricultura e à criação animal. Já estão a fazer agricultura? Sim. Estão a cultivar o quê? Milho, maçã com maçambala. O que é que faz? Que feijão também. Que está nos fartar é os boi. Sarroa também. Representa desenvolvimento, representa inclusão, representa acima de tudo interação. Na perspectiva em que são comunidades minoritárias, comunidades que de certa forma parecem numa fase de inclusão. Na Matala, durante a visita, o governante foi informado sobre a implementação da nova divisão político-administrativa, a execução do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios PIM e o processo de desconcentração de competências para os órgãos da administração local do Estado. Mostramos aquilo que é a gestão interna da administração municipal da Matala, os aspectos sociais que a administração tem estado a fazer para acudir às necessidades prioritárias, que é as questões da eletrificação, o apoio de algum material, sobretudo aquelas famílias que perderam as suas casas o ano passado, os loteamentos que nós concedemos, não é? São essas informações que nós passamos. A agenda do ministro inclui também encontros com conselhos técnicos de gestão do orçamento municipal da Matala, conselhos de auscultação das comunidades e vigilância comunitária. PIM, o município tinha 27 projetos em carteira em 2019, 26 projetos foram totalmente concluídos, apenas temos um por concluir, que estamos a lutar para ver se fechamos uma escola de 12 salas. Combate à pobreza, os projetos foram já homologados, estamos à espera para esse ano, então, avançarmos com estes projetos já que estamos à espera do aval do Ministério da Família e Promoção da Mulher. A Sonangol abriu hoje oficialmente um posto de carregamento de veículos elétricos. Até o próximo ano, a estatal petrolífera prevê instalar cerca de 40 estações de carregamentos. Com a iniciativa, a Sonangol dá um passo importante rumo à descarbonização das suas operações e a empresa quer também acabar com a dependência aos combustíveis fósseis. É um corte de fita e começo oficial de uma atividade que visa, sobretudo, proteger o meio ambiente, atender uma necessidade do mercado e, ao mesmo tempo, abre uma janela para os automóveis elétricos. Via esta resistência por parte dos clientes e até mesmo nem sequer davam espaço para a conversação, precisamente por causa disso, pela falta de postos de carregamento. Hoje a Sonangol está a fazer um excelente trabalho, inaugura este posto de carregamento. Sabemos que o próximo ano vai haver uma fase muito grande de expansão e para nós que estamos neste momento a dar os primeiros passos e a trazer as primeiras viaturas elétricas para Angola, é extremamente importante. Localizado na Avenida Fidel de Castro, o primeiro posto da Sonangol para carregamentos de carros elétricos do país é, segundo Manuel Barros, uma demonstração que a empresa petrolífera nacional preocupa-se com as soluções menos agressivas com o meio ambiente. Nós vamos percorrer o país nesta primeira fase, não vamos descurar nenhuma das províncias, portanto, à medida que nós formos evoluindo no desempenho destes nossos postos iniciais da fase 1, iremos certamente programar as fases subsequentes. Dizer que à medida que o tráfego for evoluindo, nós vamos interconectar todas as principais estradas nacionais, portanto, no sentido de unirmos os esforços de descarbonização das nossas operações. Na cerimónia de inauguração da estação, nesta quarta-feira, foi avançado o valor a ser pago por carregamento e a qualidade dos meios colocados à disposição dos utentes.
Inicialmente será feito um preço de 2.000 kwanzas por carregamento, que pela qualidade do material e pela qualidade do serviço oferecido pela Sonangol, podemos dizer que é uma oferta, mas esse é o preço inicial que está desenhado para os potenciais utilizadores. Essa instalação é alimentada por energia solar fotovoltaica, com uma capacidade instalada de aproximadamente 100 kW de painéis solares, que permite alimentar carregadores de modelo DC e carregadores AC. Esta é a primeira de 40 estações de carregamentos de veículos elétricos da Sonangol. Só na primeira fase, que pretende então alcançar todo o país e acudir às necessidades de carregamentos de carros elétricos dos angolanos. Kikemba Boaventura João, Constantino Tito, a TPA, em Luanda. O novo Hospital Geral do Cunene, General Simeone Mukune, inaugurado há mais de um ano, está a permitir reduzir o número de pacientes que se deslocava à Namíbia em busca de serviços de hemodiálise. Atualmente seguem em tratamento naquela unidade de saúde 47 pacientes com problemas renais agudos e crónicos. Dongo Borges tem 55 anos de idade. Há 2 anos foi-lhe diagnosticado problemas no rins. Por falta do serviço de hemodiálise na província, na altura teve que ser enviado para Willa e, a posterior, para a vizinha República da Namíbia, o que lhe ficava bastante dispendioso. Um dilema que hoje ficou para o passado com a entrada em funcionamento dos serviços de hemodiálise no novo Hospital Geral do Cunene, General Simeone Mukune, inaugurado há 1 ano e 2 meses. É uma estrutura bem organizada, bem limpo e, felizmente, vamos continuar até o fim. Não sabemos qual é o tempo que vão nos deixar. Já não há necessidade de ir à Namíbia? Não, para mim não. Mas para nós, todos que estamos aí, não há necessidade de ir à Namíbia. Atualmente, segue em tratamento no Centro de Hemodiálise do Cunene 47 pacientes, entre agudos e crônicos, que beneficiam de 3 sessões de diálise semanalmente. Realizamos mais de 30 sessões por dia, sendo perto de 25 doentes crônicos por dia e o resto ficando para os doentes agudos, que são aqueles casos esporádicos por hemorragias, por malária, por sepse. Para além dos residentes no Cunene, são atendidos aqui pacientes vindos de outros pontos do país. Entretanto, a insuficiência renal afeta pessoas de todas as idades. Neste momento temos 2 crianças, em que uma delas é a nossa maior preocupação, que faz hemodiálise contínua na unidade de cuidados intensivos. Equipado com tecnologia de ponta, o centro conta com 12 cadeiras, um refeitório para servir alimentação equilibrada aos pacientes, sala para o implante de catetes e é assegurado por perto de 30 técnicos. Os pacientes, noutrora, dialisavam na vizinha República da Namíbia, dialisavam também no Lubango, em Benguela e em Luanda. Para hoje, o centro nos traz uma extrema importância porque os pacientes estão a dialisar cá, dentro da sua própria casa, sentem-se mais acomodados junto dos seus familiares. Atualmente, Angola conta com mais de 30 unidades de saúde que dispõem dos serviços de hemodiálise, distribuídas pelas diversas províncias do nosso país, o que tem estado a elevar a qualidade da assistência médica e medicamentosa aos pacientes. Com imagens de Bem-vindo Dala, Eusébio Penofina, Xavier Jundo e Walter Marcelino, a TPA, no Cunene. E agora olhamos para a previsão do tempo. E fazemos-lo com o suporte de quem realmente percebe do assunto. Boa noite, Dalila. Boa noite, Fernanda. Qual é a previsão para as próximas 24 horas? Para as próximas 24 horas vamos continuar com chuva no norte e as temperaturas mais frias a dividirem-se entre o centro e o sul de Angola. Antes disso, para o mapa, é normal já neste período ainda estarmos a registrar temperaturas, este clima meio fresco, principalmente em Luanda e noutras regiões?
Assim é normal. Comparando, por exemplo, com o ano passado. O ano passado nós tivemos o início da chuva de facto um pouco mais cedo e quando ela começa a cair com maior intensidade tem a tendência de aumentar as temperaturas. Portanto, ainda estamos aqui, principalmente para Luanda, quase sem chuva, com algum chuvisco em alguns dias, então continuamos com essa temperatura mais amena. Isso significa dizer que vamos ter um tempo quente, mais quente do que tem sido normal. Há previsão que seja bem quente. Muito bem. Não te vou roubar mais tempo, vamos então olhar o mapa. Vamos sim ver o mapa produzido todos os dias pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. E na MET vamos começar com a disponibilidade de umidade relativa do ar, que está mais alta em quase todo o território nacional, com percentagens que vão de 50% a 100%, com exceção do leste e do sudeste de Angola, onde as percentagens estão abaixo dos 50%. A primeira região compreende o norte e parte do leste, onde as cidades do Uís, de Ndalatando, de Malange, do Dundo e do Sumbe têm a previsão de chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Luanda com previsão de céu parcialmente nublado e as restantes cidades dividem-se em chuvisco e chuva fraca. Já no centro e o restante do leste, Huambo com chuva fraca moderada, Cuito e Benguela com chuva fraca, Luena e Kazombe com céu parcialmente nublado, Huambo com 15 graus. Tem a temperatura mínima mais baixa do nosso país para as próximas horas. Vamos ver como é que está o sul de Angola, onde a cidade de Lubango tem a previsão de chuva fraca. As restantes cidades têm previsão de céu parcialmente nublado. Atenção para Mavinga, que com 35 graus tem a temperatura máxima mais alta do nosso país. É tempo de vermos como é que estará a temperatura em Luanda, no momento com 23 graus. A previsão amanhã é de termos céu parcialmente nublado. Já as máximas, quinta-feira 27, na sexta 26 e no sábado volta a subir para os 27 graus. Ainda não temos 30 graus de máximas para Luanda. Estamos bem. Estamos sim. Até amanhã, Dalila. Até amanhã, Bom Fernanda. descanso. Obrigada. E o Telejornal faz aqui mais um intervalo. Claro, como sempre, fica aqui o convite para acompanhar-nos para mais um bloco, o último do Telejornal. Até já. Vamos agora para o desporto. As seleções júnior e sénior de MMA vão competir no Campeonato do Mundo de Artes Marciais Mistas, que se disputa de 27 de setembro a 4 de outubro na Geórgia. Neste Mundial, Angola pretende melhorar o número de medalhas e passar das atuais 9 medalhas conquistadas na edição passada. Mais uma vez a bandeira angolana vai ser hasteada no Mundial de MMA. Vai ser a quarta participação de Angola na competição mundial, que este ano se disputa na Geórgia, de 27 de setembro a 4 de outubro. Nesta quarta-feira, as seleções júnior e sénior receberam a bandeira do diretor nacional do desporto, Matos Cardoso. Que simbolize a vossa força, que simbolize o vosso talento e, acima de tudo, a vossa garra. Essa seleção já nos habituou a trazer medalhas e conquistas e glórias em Angola. Acreditamos que é mais uma missão e temos certeza, temos fé que poderão não ser todos, mas pelo menos alguns irão trazer a medalha porque trabalharam para isso. No Mundial de 2024, disputado em Uzbequistão, os angolanos conquistaram 9 medalhas, das quais uma de ouro, de Maria Kitoko, da categoria 74 quilos, que se mostrou apta para defender a sua medalha. Não vou fazer diferente, então vou fazer a mesma coisa, chegar lá, bater tudo o que respira, defender o meu título, voltar com a medalha de ouro no peito, mais uma vez. Dos atletas que vão representar o país, 4 são estreantes. Vamos esperar um bom resultado porque tudo que eu vejo é um pódio. Então vou chegar lá, vou dar de tudo e vou fazer pódio, de certeza. O objetivo é superar o número de medalhas conseguidas no Mundial Transato. Desta vez trabalhamos arduamente, corrigindo os nossos erros para que dessa vez conseguimos trazer mais ouros. Manutenção daquilo que é o número 1 do ranking mundial. E se assim a gente conseguir, então já teremos a missão bem conquistada. Mas nós queremos fazer história, nós queremos ultrapassar aquilo que a gente conseguiu, porque o objetivo é crescer.
A delegação, composta por 31 atletas, viaja para o palco da competição nesta quinta-feira, com escala para o Dubai, com chegada prevista para sexta-feira. O Mundial vai juntar mais de 80 países. Angola vai acolher o próximo Mundial de MMA, depois de ter acolhido 2 edições do Campeonato Africano. No Girabola, o Petro de Luanda venceu hoje o Futebol Bravos do Maqui por 2-1. Em jogo de antecipação da segunda jornada, tricolores abrem com vitória o Girabola 2025-2026. Jogo aberto e disputado por parte das duas equipas. Mário Soares viu o espanhol Frank Artiga a enganar-lhe logo a entrada de jogo. Petro, que precisou de 4 minutos para chegar ao primeiro golo. Jogada envolvente de Macaiabo, que deixou a bola disponível para Jonathan Toro. Este cruzou para a área de penaltis, onde estava isolado no segundo pau Gilberto, que de cabeça não perdoou. Aqui a equipa Maquisarde pede grande penalidade, considerando falta sobre Castro, mas o juiz Nelson da Silva nada assinalou. Ao minuto 25, o Petro volta a faturar. Desta vez, Jô Paciência assinou, dobrando a vantagem dos tricolores a passe de Gilberto. Primeira parte com o Petro por cima, o que obrigou o treinador Mário Soares a lançar Emmanuel e Bani, que mudaram a corrente do jogo. O Maqui ainda teve 2 ocasiões para marcar antes do intervalo, com Castro a ser o protagonista dos falhanços. 2-0 ao intervalo, vantagem do Petro de Luanda. Na segunda metade, a equipa do Mochico veio mais ousada, até que ao minuto 62, Bani reduziu com este grande golo. O jogo voltou a ser disputado pelas duas equipas, que criaram situações de parte a parte, mas os golos teimaram em não aparecer. 2-1 no final, o Petro vence e começa com o pé direito o Girabola 2025-2026. E por hoje está tudo dito no telejornal. Já a seguir, não deixe de acompanhar em especial a informação, a entrevista com as candidatas à presidência da Ordem dos Médicos de Angola. Vão estar em estúdio com o jornalista Paulo Duda, Jovita Chocoputo, Cachequele André, especialista em Medicina Interna e Reumatologia, Manuela Joana Wimbo Sande, médica ginecologista e obstetra, e Euridice Luís António Xongolola, médica ginecologista e obstetra. Já sabe, não deixe de acompanhar, é a seguir ao telejornal. Quanto a mim é tudo, boa noite, até amanhã, bom descanso.